Bom, pessoal, no vídeo anterior nós vimos o conceito da ligação iônica, vimos a classificação geral das substâncias que apresentam as ligações químicas iônicas, ligação covalente e ligação metálica. Agora nós vamos aprofundar mais um pouco sobre os compostos que apresentam a ligação iônica. Então aqui eu estou mostrando para vocês a representação de Lewis para a estrutura anterior que vocês viram, que foi a formação do cloreto de sódio. Lá no desenho anterior, nós tínhamos as bolinhas que representavam os elétrons que estavam sendo envolvidos aí na ligação. O sódio com um elétron e o cloro com seus 7 elétrons na camada de valência. Agora, na representação de Lewis, como é que vocês visualizam? Só a camada mais externa. Então, as outras camadas foram omitidas, porque interessa só a camada mais externa. Então, o sódio tem um elétron na camada mais externa e esse elétron ele vai perder para o cloro, que já tem 7. Então, ele quer ficar com 8, ele retira o elétron do sódio. E aí, ele vai ficar com 8 elétrons se transformando no ânion. Então, o sódio cátion e o cloreto ânion são os íons que se formam e vão se juntar através da ligação da força eletrostática e a atração entre as cargas opostas. Uma vez formado a substância, as características vão ser um sólido cristalino. Então, no estado físico sólido, os cátions e os ânions são organizados em formas geométricas bastante definida, bem definida, e é o que nós chamamos de retículo cristalino. Essa estrutura cristalina, bem organizada, impede que a substância iônica no estado sólido conduza à eletricidade. Então, no estado sólido, eles são má condutores de eletricidade. Só que quando eles estiverem no estado líquido, esses íons vão se separar e aí a gente vai ter a condutância elétrica, tá bom? Tanto no estado líquido como na solução aquosa. Os compostos iônicos, apesar de serem formados por espécies eletricamente carregadas, cátions e ânions, quando os dois se juntam, a carga final é zero. Então, ele é neutro. O composto iônico já formado, ele tem carga zero, é neutro, as cargas se anulam. Existe um balanço entre o número de cargas positivas e negativas presentes, o que resulta em uma carga final igual a zero. Então, nós vamos ver aqui como é que isso acontece, tá? Essa neutralidade. Primeiro, nessa primeira parte do lado esquerdo, vocês estão visualizando aqui 2 exemplos de formação de substâncias iônicas. O magnésio, estou usando agora o magnésio com 2 elétrons na última camada e cloro, reagindo com o cloro. O que vai acontecer nesse caso? O cloro precisa de um elétron para ficar com 8 e o magnésio tem 2 na última camada e ele quer perder esses 2 elétrons para poder ficar com a camada mais interna com os 8 elétrons. Então, ele precisa perder esses 2. Só que o cloro só quer 1. Então, um dos cloros vem e tira, mas fica o outro. Então, para que o outro elétron seja retirado também, é necessário mais um cloro. Então, a gente pode resumir assim. Um magnésio reage com 2 cloros. Foi necessário 2 cloros para tirar os 2 elétrons do magnésio. A forma iônica, magnésio 2+, que perdeu os 2 elétrons, e 2 íons cloreto, cada um com uma carga negativa, porque o cloro só ganhou 1 elétron, então a gente só vai ter uma carga negativa, que representa o elétron em excesso, que ele ganhou do sódio. Só que são 2, então esse 2 fica aqui embaixo. E na fórmula química da substância, a gente representa esse 2 pequenininho aqui, ó, subscrito na parte direita inferior. Então, um magnésio, 2 cloros. No caso do alumínio, a mesma coisa, só que o alumínio vai perder 3 elétrons e o flúor só quer 1. Então, como é que vai acontecer? Bom, um flúor tira um elétron, sobra 2. Então, eu boto mais um flúor para tirar mais um elétron e um terceiro flúor para tirar o terceiro elétron. Então, em resumo, eu precisei de 3 átomos de flúor para arrancar os 3 elétrons do alumínio. A fórmula química da substância vai ser alumínio, flúor, 3. O 3 ele fica na parte subscrita do lado direito inferior, na parte aqui embaixo, ó, a parte direita, no lado direito inferior, que é o que nós chamamos de número subscrito. E a forma de Lewis, aqui vocês estão visualizando o alumínio com carga 3+, e o flúor com seus 8 elétrons agora, uma vez que ele ganhou um dos elétrons do alumínio, um elétron em excesso, mas são 3 íons, ó, 1, 2, 3 íons flúor, nesse caso é o fluoreto, tá bom? E aí a gente tem a fórmula química do fluoreto de alumínio e do cloreto de magnésio.
Um exemplo aqui é como essas cargas se anulam. Gente, é muito simples. Eu estou usando aqui dois íons, o magnésio e o íon fosfato. O magnésio com as suas duas cargas, eu estou mostrando aqui mais e mais, e o fosfato com as suas 3 cargas negativas. Então, o primeiro magnésio com as suas 2 cargas anulam 2 cargas negativas do fosfato, mas vai sobrar uma. Então, eu preciso colocar mais um magnésio para anular essa terceira carga do fosfato. Só que o magnésio tem 2 cargas, uma delas anula a terceira carga do primeiro íon fosfato, só que sobra uma carga positiva. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar outro íon fosfato com mais carga negativa para anular esse elétron que sobrou do segundo magnésio. Só que mais uma vez houve aí um desequilíbrio, porque o fosfato tem 3 cargas negativas, só foi anulada uma. E as outras duas? Nas outras duas eu botei mais um magnésio com 2 cargas positivas, que aí vai dar certinho, ó, anular as cargas negativas do fosfato. Então, dessa forma, eu tenho 6 cargas positivas que anulam 6 cargas negativas. Resultado, 0, né? As cargas se anulam. Então, no composto iônico, a carga elétrica final é 0. No caso aqui do composto fosfato de magnésio, eu precisei de 2 íons fosfato para 2 magnésio. Aqui está aparecendo um 2, gente, mas eu vou colocar o 3 aqui porque são 3 magnésios, não 2, tá? Então, esse aqui eu vou consertar. Então, para que a carga total seja 0, foi necessário 3 íons magnésio para neutralizar 2 íons fosfato. Então, a fórmula química que nós vamos ter é magnésio 3, íon fosfato 2. Como nós vamos fazer o cálculo dessas cargas que se anulam? Bom, 3 multiplica 2 dá 6 positivo, são 3 íons magnésio. 2 íons fosfato, então 1, 2 íons fosfato, 2 vezes 3, 6 negativo. Quando os dois se juntam e formam esse composto iônico, e você somar as cargas, você vai ter 0. Então, nesse caso, o composto iônico formado tem carga final 0. Sempre, tá, gente? Isso é a prova dos 9. Serve até para você fazer a formulazinha e depois testar, ver se está certo ou errado. Bom, fórmula geral dos compostos iônicos. De uma maneira geral, nós temos aqui o cátion mais o ânion para formar o composto iônico. O que você vai fazer aqui para fazer a fórmula química? Bom, você vai pegar o valor numérico das cargas e vai fazer uma inversão. O valor numérico da carga do ânion vai para o cátion, como um número subscrito, ó. Fica na parte inferior do lado direito, subscrito. E o número da carga do cátion vai para o ânion, também vai ficar do lado direito subscrito, vai ficar aqui embaixo, bem pequenininho. Então, esse aqui vai ser o nosso composto iônico. Isso quando a gente tem íons simples. Se tiver íons compostos, a gente tem 2 situações. Quando o ânion for composto e quando o cátion for composto. No caso dos íons compostos, dependendo da situação, eles vão ficar dentro de um parêntese. E o númerozinho que a gente vai inverter aqui, ó, o Y vai para o C e o X vai para o AB. No caso do AB, você bota ele dentro de um parêntese e bota o Xzinho fora. Quando esse X aqui for 1, você nem precisa de botar o parênteses, tá? Não precisa, quando for 1. Mas se for um número diferente de 1, e se esses dois valores aqui, X e Y, forem diferentes de 1, tá? Por exemplo, o Y4 e o X... não sei, 2, né? 4 e 2, números diferentes acima de 1, você precisa colocar num parêntese o íon composto, tanto para o ânion como para o cátion. No caso do cátion composto, a gente vai fazer do mesmo jeito, só que agora ó, é o CD, que é o cátion composto, que vai ficar no parêntese. E a inversão dos numerozinhos das cargas também vai acontecer do mesmo jeito. A única diferença é que agora a gente tem um íon composto. Como exemplo aí, eu estou dando o sulfeto de amônio, como o íon com cátion composto, o íon não, né? O composto iônico, onde um dos íons é o cátion composto. E lá no exemplo de cima, onde o ânion é um íon composto, eu estou dando o exemplo do sulfato de alumínio. Nesse caso, o ânion é a espécie composta, né? Formada por mais de um átomo diferente. Bom, pessoal, em relação aos compostos iônicos, eu vou fazer um resumo aqui de como faz a fórmula química e escreve o seu nome. Então, eu tenho aqui uma relação de 2 cátions e 4 ânions.
cátion sódio e magnésio e os ânions cloreto, nitreto, carbonato e fosfato. Então, eu vou fazer a combinação do sódio com os 4 ânions. Vou usar essa representação do Azinho com o B, fazendo a inversão dos númerozinhos da carga, para formar o composto iônico. Então, aqui, ó, quando as cargas têm valor numérico igual, você não precisa escrever os números aqui, não. Fica a NaCl. No mesmo caso do sódio com o nitrato, numericamente as cargas são iguais, então você também não escreve nem um númerozinho, não. Escreve só do jeito que já está o símbolo das espécies. Sódio e carbonato. Nesse caso, ó, o 2 aqui do carbonato é diferente, numericamente é diferente do número da carga do sódio, que é 1. Então, o 2 você vai inverter. O 2 vem para o sódio, aqui para baixo, subscrito. E no sódio, como é 1, você não precisa escrever nada, então repete só o CO3. Tá? Sempre quando for 1, você não precisa escrever. Quando for 1, tanto o xzinho do cátion como o y do ânion, quando o valor for 1, ou quando eles forem valores iguais. Nesse caso, a gente também não escreve, tá? A gente vai já ver um exemplo disso. Esse é o nome: cloreto de sódio, nitrato de sódio, carbonato de sódio e fosfato de sódio, ou seja, o nome do ânion, mais a preposição de, em seguida o nome do cátion. Gente, o nome do cátion sempre é o nome do próprio metal. O que varia é o nome do ânion. Bom, vou fazer a combinação agora do magnésio e os quatro ânions, tá bom? Eita.